Olá, eu sou Estela, uma das trabalhadoras voluntárias do CIAE João de Camargo. Que a paz de Jesus nos abençoe agora e sempre. E hoje trago aqui para nós uma reflexão que é um questionamento. Reencarnação. Para que laços de família? Tudo que eu vou falar foi baseado a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, os itens 18 a 25. E também no Livro dos Espíritos, referente às questões de 203 até a 217. Antes de falar de tudo isso, né, do embasamento desses livros, existe uma pessoa, né, um trabalhador espírita chamado Ricardo Mello, que diariamente ele faz pílulas chamadas Pílulas do Evangelho. Quem de repente se interessar pode entrar no Instituto Ricardo Mello, tem até um aplicativo dele que dá para baixar e aí a gente recebe essas pílulas todo dia. E numa das pílulas falava sobre a história da mãe que não podia ter filhos. E a história de duas amigas que desde pequenas eram muito próximas, muito ligadas e foram sempre tão juntas que fizeram faculdade no mesmo lugar, que sempre moraram próxima, que acabaram casando numa mesma época e começaram na busca de tentar ter filho também na mesma época. Uma das amigas, num período de 15 anos, ficou grávida 7 vezes, teve 7 filhos. Já a outra amiga fez todos os tratamentos possíveis, segundo, né, a história lá que o Ricardo Mello vai contando. Fez todos os tratamentos possíveis e não conseguia engravidar. E chegou um certo momento que a amiga que tinha os 7 filhos teve uma doença bastante grave e que comprometia dela fazer as rotinas do dia a dia dela. E como ela tinha 7 filhos e o marido precisava trabalhar, precisava que alguém ajudasse a criação das crianças. E então, essa amiga que não teve filho, conversou com o marido e em comum acordo, né, a partir também do consentimento do marido, foi se dedicar a ajudar os filhos da amiga. E ajudar a amiga também, né, que estava passando por um problema de saúde. Infelizmente, a situação da amiga, dessa que tinha os 7 filhos, foi cada vez mais se agravando e ela acabou vindo a desencarnar. Diante disso, o marido dela, né, o pai das 7 crianças, também não conseguiu aceitar tudo isso e acabou entrando num grave problema de saúde mental e não tinha mais condição de cuidar dos 7 filhos. Chegou num ponto que as 7 crianças iam acabar sendo adotadas, iam ser colocadas em abrigo, né, para verem aí a possibilidade delas serem adotadas. Foi aí que a amiga, né, que cuidou por um certo tempo dessas crianças, que tinha um super vínculo com todas elas, foi falar com o marido, né, de que as crianças iam para um orfanato e se eles não podiam, né, fazer nada para evitar isso. Foi aí que a mãe que não podia ter filhos ganhou 7 filhos, né, dessa amiga, porque ela e o marido juntos decidiram adotar essas 7 crianças, né? E aí, então, a partir de um evento super difícil e desafiador, que é o desencarne das pessoas próximas e queridas para nós, né? Essas 7 crianças que ficaram órfãs do pai e da mãe biológicos, né? Porque a mãe desencarnou e o pai, infelizmente, não teve condição de continuar dando conta das responsabilidades que tinha e adoeceu mentalmente. Essas crianças foram ser acompanhadas por esses pais do coração. E essa mãe não podia ter filhos, mas acabou sendo mãe de 7 crianças, né? E aí eu volto à pergunta, reencarnação, para que os laços de família? Os laços de família, eles são fortalecidos a cada reencarnação. A gente sabe que enquanto espíritas e espíritos imperfeitos já reencarnamos muitas vezes e vamos reencarnar tantas outras. E os laços familiares, eles servem para nos deixar cada vez mais fraternos e caridosos. Por isso que o lar é a nossa primeira escola de prática de caridade,
de prática do amor. Muitas vezes as pessoas pensam, né, na medida em que a família vai ampliando, que de repente vai faltar amor para alguém. Na verdade, isso é um grande medo fruto do nosso egoísmo, porque o amor, ele não precisa ser dividido. O amor, ele é para ser multiplicado. É por isso, então, que quando os pais têm um filho único e depois desse filho nascem outros, né, nenhum filho deixa de ser menos amado, mas o amor se multiplica e mais pessoas são amadas. E é justamente pelos laços familiares que a gente também, cada um, a partir do seu ritmo e da sua condição moral enquanto espírito eterno, é por isso que cada um, no seu ritmo, vai tendo o seu próprio progresso. Então, mesmo quando existe o afastamento físico, né, quando de repente tem membros da família aqui no plano material e outros membros no plano espiritual, na verdade, a ligação ela se mantém. E aí alguém pode perguntar assim, nossa, Estela, mas se alguém já tem um exemplo desse no Evangelho, se de repente uma pessoa já encarnou 10 vezes aqui na Terra, quando ela desencarnar, ela vai encontrar 10 pais, 10 mães, 10 esposos? Não, não necessariamente. Por quê? Muitas vezes os laços familiares, eles vão sendo mantidos no decorrer das nossas encarnações. Não necessariamente todo mundo no mesmo papel de antes, pode ser que sim, né? Mas pode ser também que seja num outro papel. E qual é a finalidade disso? Da gente evoluir, né? Então, às vezes tem alguém da família que é um pouco mais desafiador e aí a gente tem dificuldades maiores, né? Parece que a relação ela não é tão fluida e justamente por que muitas vezes no meio familiar tem espíritos tão diferentes uns dos outros que às vezes a pessoa até fala, nossa, esse daí parece que nem é da família. Na verdade, enquanto os membros da família, também existe o quê? A questão da própria família servir de progresso para uns, né? Então, às vezes, encarna nessa família um espírito mais difícil. Por quê? Porque com o amor que ele recebe, com os exemplos, com todo o entendimento e as lições, né, os aprendizados também ligados às questões morais, isso pode ajudar esse espírito mais imperfeito a poder a poder prosperar, né, a melhorar. Da mesma forma, então, que para aquelas pessoas que já são moralmente, já conquistaram aí boas coisas, boas virtudes, mas às vezes ainda falta, né? A gente está em construção ainda, né? Sempre vai ser importante a gente aprender mais sobre o perdão, sobre a paciência, sobre a tolerância. E aí, às vezes, esse membro da família mais difícil, ele também serve para ajudar a conquistar essas virtudes nos outros membros da família, né? Então, por isso que a cada encarnação os laços eles se mantêm e eles se fortalecem. Então, muitas vezes a gente se desespera, né, e acredita e sente muito a ausência física de um membro da nossa família, mas em termos espirituais, essa ligação ela vai se manter, mesmo que fisicamente não haja o encontro, mas em pensamento, né? Por isso que é tão importante que os nossos pensamentos eles continuem sendo dirigidos até mesmo aos nossos familiares desencarnados, né? Bons pensamentos, pensamentos de luz, de progresso e de evolução, né? E junto a isso surge uma nova questão para a gente se atentar. Às vezes a gente tem o hábito do quê? De ainda julgar, de não ser indulgente, de julgar e falar assim, ai, porque eu sou assim, porque meu avô fazia tal coisa, porque meu pai me batia, e aí de repente o pai lá já desencarnou, já tá arrependido, já conseguiu se auto-perdoar, tá tentando o nosso perdão e a gente ainda tá alimentando aquela coisa negativa, né? Muitas vezes aí marcada por um julgamento, sendo que na verdade
é importante a gente lembrar, eu li uma coisa num livro que eu achei assim muito rica e que acho que vem ao encontro desse tema, que é um livro chamado As Dores da Alma. E aí, na própria orelha do livro, assim, quando o autor vai apresentando, ele fala assim que o mentor dele, que foi o que né, ajudou ele, o que fez a psicografia, ele chega e fala assim, que ninguém faz nada na vida com o propósito de ser infeliz, mas que cada um faz aquilo, talvez porque não consiga fazer diferente, né? Então, se de repente a gente tiver esse olhar sobre os nossos ancestrais, pode ser uma forma da gente também poder respeitar, mesmo que a gente não consiga aceitar e entender o porquê daquele comportamento, até porque às vezes podem ser comportamentos inaceitáveis, né, aos nossos olhos neste tempo atual, mas com o olhar de Deus, com o olho de perdão e de tolerância e de aceitação de Jesus, talvez a gente consiga rever um pouco a nossa fala, o nosso pensamento e de repente passar a dirigir, né, o nosso pensamento com um outro tipo de vibração para os nossos familiares desencarnados, né? E é justamente pelos laços de família ligados à reencarnação serem tão importantes para o progresso de todos os espíritos envolvidos, né, de todas as pessoas envolvidas, que os pais a todo momento precisam se lembrar que eles são espelhos vivos. Também eu li isso nas Dores da Alma, que os pais são espelhos vivos dos seus filhos, né? Então, independente da crença de cada pessoa, mas que a gente procure orientar e fazer e demonstrar para o outro aquilo que realmente a gente quer que atinja nós. Porque tem aquele velho ditado, né? Ah, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Não, né? Os filhos, eles vão aprender por modelação, pela forma, pelos exemplos que eles veem no dia a dia. Então, para que os nossos filhos façam o que a gente gostaria que eles fizessem, a gente tem que pôr em prática. Então, se eu quero um filho que respeite qualquer pessoa, que trate com respeito, com educação, com caridade e gentileza um morador de rua, eu não posso simplesmente xingar o morador de rua só por causa que ele demorou para sair da frente e o sinal abriu e o motoqueiro lá buzinou e quase bateu no carro, né? Que exemplo que eu vou dar então para o meu filho? Né? É claro, né? Não somos perfeitos e temos as nossas falhas, mas é importante a gente ter isso como direção, porque uma vez em que a gente coloque isso como uma meta, como nosso propósito, a maior parte do tempo os nossos exemplos vão ser edificantes, né? E é a partir disso que é tão importante a gente poder buscar, né, cada vez mais nos conhecermos, porque na medida em que a gente consegue alcançar as nossas virtudes, a gente também alcança os nossos pontos que precisam ser melhorados, porque uma vez em que a gente vá conseguindo nos melhorar, isso vai ressoar em todos os nossos familiares. Eu espero que tudo isso, né, possa servir de reflexão para todos nós. Quero dizer de novo, né, se de repente alguém ficou curioso de ouvir essas pílulas do Evangelho, que são pílulas enviadas de manhã e à noite, sobre o Evangelho de Jesus e também respondendo às perguntas que as pessoas fazem relacionadas aí às questões da vida e do espiritismo, entrem lá no Instituto Ricardo Melo, que é uma forma de vocês terem acesso a isso. Uma boa semana para todos, fiquem em paz.